eu queria te contar. Tenho 1000 histórias pra te dar, 1 milhão de sonhos pra viver. Quero que você esteja lá. Pensei em te dizer tudo que eu queria te contar. Bom, gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar em função do horário, né? Acredito que muitos de vocês tem outras pessoas que vão chegar, estão chegando, né? Adicionando, entrando no link. Mas em função do horário é bom que a gente comece, tem respeito aos que chegaram no horário. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar, nosso encontro. Nós teremos aí assuntos, temáticas, um conteúdo bastante rico para vocês, assim espero, e poder colaborar aí com todo esse processo de transformação profissional no qual nós estamos passando hoje, todos enfrentando grandes desafios profissionais enquanto esse reposicionamento, essa reordenação da vida profissional. Antes de mais nada, meu nome é Bruno Cunha, eu sou headhunter e consultor de carreira já há 17 anos, trabalhei franqueado da Cato durante mais de 8 anos em alguns estados do Nordeste, uma das maiores consultorias de RH do Brasil. E hoje, quer dizer, 17 anos que já assessoro profissionais em carreira, em processos de recolocação, e exatamente frente a um mercado, sempre trazendo um mercado atual, um mercado contemporâneo, e como a gente se adaptar diante de toda essa realidade, né? Queria passar a palavra para a Patrícia e para a Fabiana, que são parceiras nesse grande projeto, e a gente sair adiante aí com o nosso conteúdo para vocês. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Fabiana Lima, eu sou consultora na área de gestão estratégica de negócios, planejamento estratégico e também na área de posicionamento profissional. Nesse momento a gente vai conversar um pouquinho sobre posicionamento profissional, sobre como é que isso influencia nesse momento todo que Bruno trouxe aí, que a gente está vivenciando hoje. Para não me alongar muito, vou passar para a Patrícia. Patrícia está sem som. Tá, ok. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Bom, sou Patrícia Raposo, sou jornalista, tenho experiência aí com veículos de comunicação, vários tipos de veículos de comunicação, também com assessoria em comunicação, consultoria, e o meu propósito aqui, junto com esse time, é discutir com vocês como vocês se posicionam do ponto de vista da comunicação, como é que nós podemos discutir a performance da comunicação de vocês, como ela pode ajudar vocês nessa alavancagem profissional que esse novo mercado de trabalho que se desenha agora, principalmente depois da pandemia, exige, né? Tem muitas transformações em curso, a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar sobre as habilidades que se requer nesses novos tempos, e a gente espera poder contribuir com vocês com enriquecimento, né, para carreiras nesse novo cenário. Bom, gente, eu acho que o nosso tema ele é bastante instigante e nos traz exatamente, como a Patrícia coloca, frente a um processo, a tantas coisas andando em paralelo, em curso, diante de tantos desafios que nós estamos enfrentando. Mas é muito importante que a gente passe a refletir a carreira do ponto de vista da história, né, como um todo, e do tipo de relação que nós brasileiros estávamos acostumados a ter frente à nossa carreira profissional, né? Nós estávamos acostumados a uma carreira, se a gente for analisar toda essa evolução histórica, a gente pode entender que nós herdamos, começamos a ter relações com o trabalho lá na ordem primitiva, no regime primitivo, aonde logo em seguida nós passamos por um processo de regime de escravidão, né? E logo após o processo de regime de escravidão surgiu o regime feudal, que nos trouxe algumas mudanças, algumas nuances. Mas por que eu estou trazendo um pouco dessa história, né, dessa evolução social que nós tivemos? Exatamente para a gente perceber aonde nós estamos enraizados na nossa cultura brasileira quanto ao formato que se dá da nossa relação com o trabalho, né? Descobrimos claramente após essa pandemia que existiam várias possibilidades e funções na minha carreira, como, por exemplo, eu posso ensinar, eu posso ser empreendedor, eu posso ser consultor, eu posso ser gestor na minha área de atuação, como eu posso ser um profissional na área técnica, né? E são funções na nossa carreira que sempre existiram. Se a gente for parar para pensar, essas funções sempre estiveram disponíveis para nós enquanto gerenciamento da vida profissional.
Só que em função, claro, de um grande desastre social, todo esse desastre pandêmico que nós estamos passando, nos leva, enquanto população, enquanto sociedade, a buscar, na verdade, a inovação na nossa carreira, né? Mas essas funções sempre estiveram ao nosso alcance, sempre estiveram disponíveis para que a gente pudesse utilizá-las ou não a qualquer momento na nossa vida profissional. E a gente está falando de um conceito de... Sim? Tem uma pessoa que está dizendo que o som ainda não está bom. Só queria saber se está todo mundo com dificuldade com o som, está todo mundo ouvindo bem, ou se é um problema localizado, só para a gente poder tentar, né, resolver se for uma coisa nossa. Ótimo, Fabi. Se vocês quiserem colocar nas mensagens aí no inbox, se o som está legal, dá um joinha, dá um ok. Vocês estão ouvindo? Ou Alex está com problema? Ele disse que o som ainda não está legal. Mais alguém? Não sei se não estão ouvindo ou se está tudo bem. Ok, vamos seguir. Qualquer coisa, eles mandam de novo alguma mensagem, né, no inbox. E aí a gente começa a falar de um conceito de multicarreira, né? Dentro do mundo contemporâneo, o que é o conceito de multicarreira? Que fenômeno é esse que nos invade enquanto sociedade, enquanto economia brasileira, como a Patrícia colocou, o surgimento de uma nova economia, né? O conceito de multicarreira ele é um fenômeno de ativação de funções múltiplas na nossa vida profissional, né? Saindo de uma carreira tradicional, linear, e a gente passando a explorar todas as potencialidades que nós podemos ter na nossa vida, na nossa área de atuação, né? Se a gente for olhar para esse fenômeno nos Estados Unidos, na América do Norte, na Europa, esse fenômeno a gente chama de portfólio career. Ele é um fenômeno mundial, tá? Que já ganhou espaço muito fortemente nesses países desenvolvidos, e a gente pode, inclusive, trazer uma reflexão, até numa última pesquisa que foi realizada em Londres, pelo Centro de Pesquisa do Trabalho Autônomo, se estima que mais de 250 mil trabalhadores já praticam a carreira de portfólio, ou seja, o portfólio career, que é exatamente a ativação de uma carreira mais flexível, saindo daquele conceito conservador, daquele conceito que nos limita, aquele conceito que nos traz muito medo, nos traz muita insegurança, né? Quantos profissionais eu recebo diariamente, gente, e eles trazem uma insatisfação na carreira profissional e trazem muitas vezes um medo de ser demitido, uma insegurança de que está sendo perseguido, ou falta coragem para uma mudança de desenvolvimento de cargo, de uma nova área, né? E a gente começa a entender que essa relação é uma relação que só nos adoece enquanto profissional, né? E aí a gente pode entender que esses adoecimentos, né, todas essas consequências no aspecto psicossocial da nossa população, em nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, são inúmeros, né? A gente acaba enfrentando aí uma série de consequências em função dessa relação que nós aprendemos lá atrás, de uma relação modelo que nós acreditamos ser absoluto e verdadeiro, né? Que só existe essa possibilidade, e aí sim a gente consegue entender por que existem tantos profissionais, de fato, insatisfeitos, né, frente à sua relação com o trabalho. E por que surgiu, Bruno, essa perspectiva da carreira, da multicarreira, e esse é um fenômeno que está invadindo o mundo inteiro? Na verdade, surgiu exatamente em função do gig economy, né? É uma tendência que muitos trabalhadores, né, nós trabalhadores, acabamos de ser oportunizados a estabelecer acordos formais, né, e fornecer serviços dentro de um futuro em rápida transformação, em rápida mudança. Então, se a gente for parar para pensar sobre esse fenômeno, o porquê que, na verdade, ele surgiu? Exatamente em função de um futuro local de trabalho, em rápida transição, em rápida transformação, e a gente precisa criar um conjunto de habilidades portáteis que possam atender a essas necessidades, né? Que possam, na verdade, ser pautadas neste momento de economia, de conjuntura socioeconômica, né? E aí esse movimento de desenvolver um conjunto de habilidades portáteis para atender às necessidades de um futuro local, hoje, né, em rápida transformação,
surgiu aí uma tendência que a gente chama de gig economy, né? E nós somos caracterizados como gig works, né? Que somos profissionais, podemos nos tornar profissionais independentes, trabalhadores online, trabalhadores de plantão, trabalhadores temporários, né? Dentro de uma nova conotação e de uma nova arquitetura, né, nessa estruturação. Mas por que a gente está trazendo esse conceito? Né? Por que nós resolvemos falar sobre esse conceito de multicultura? Por que eu trouxe isso para o nosso encontro de hoje? Exatamente para a gente perceber o quanto nós temos raízes, né, de modelos sociais que carregamos, que carreira eu estar empregado numa empresa sendo CLT. Né? E a gente percebeu depois desse desastre pandêmico, todo desse contexto, quantas pessoas resolveram ativar as suas funções de carreira. Quantas pessoas resolveram ensinar, estão dando cursos. Quantas pessoas resolveram dar consultoria. Quantos profissionais resolveram empreender. Então, vejam, é um movimento que sempre esteve ao nosso alcance. Só que, se tratando da cultura brasileira, eu acho que um dos grandes benefícios que a pandemia nos traz é exatamente esse ponto de reflexão aonde nós estamos sendo obrigados a revisitar as nossas vidas profissionais, as nossas carreiras. Claro, isso é um déficit no nosso processo e no nosso sistema educacional, porque a nossa educação ela não ajuda e não apoia a que os estudantes eles pensem numa carreira com uma perspectiva mais ampla, mais sistêmica, e sim alimentam a relação com o emprego. Eu preciso estudar para conseguir um emprego. Então, é muito legal, a gente está passando por essa revolução no bom sentido, e eu acho que foi um dos pontos mais significantes, ao meu ver, para a nossa sociedade enquanto Brasil, enquanto estrutura cultural, porque é isso que nos vai levar para uma sociedade mais refinada, para um país, né, dentro de uma configuração de desenvolvimento. E a gente pode entender que o que é que desenvolve uma nação? É exatamente a forma desse indivíduo se sentir, pensar e agir, né, frente à sua relação com o próprio trabalho, né? E aí eu posso trazer um pouco mais dessa visão ampla do multicarreira, que é exatamente a ativação de 4 a 6 funções na minha carreira durante a minha vida. Eu posso, né, dentro desse conceito de multicarreira, de um portfólio carreira, desenvolver até 4 a 6 funções da carreira durante a minha vida, né? E aí a gente pode exatamente compreender quais são essas funções. Eu posso ser uma pessoa física com foco tecnicista, por exemplo, eu posso ser um advogado e ser um advogado técnico e as pessoas buscarem o meu serviço. Nós estamos falando de uma função extremamente tecnicista, né? Eu posso ser um gestor jurídico. Eu posso deixar de ser o técnico e ser um gestor jurídico em uma organização, em uma empresa, ou dentro do meu próprio escritório, né? Enquanto a equipe jurídica gerenciando essa equipe. Eu posso me tornar um consultor jurídico. Eu posso me tornar um consultor jurídico e levar a minha imagem de consultor jurídico para o mercado e me fortalecer numa expertise, num know-how e me posicionar profissionalmente para que eu consiga, né, construir essa imagem enquanto consultor, por exemplo, a função consultor na área em que atuo, né? Eu posso, na verdade, ser um empreendedor. Quantas pessoas estão se perdendo na construção das suas carreiras em relação ao que é ser empreendedor, ao que é ser um técnico, o que é ser um gestor, o que é ser um consultor, né? Então, vejam que interessante, eu vou trazer uma realidade de um cliente meu recente, ele é advogado, e ele resolveu abrir um escritório, né? Ele trabalhou muitos anos no mercado, em grandes escritórios, e resolveu abrir o próprio escritório dele. E naquele momento ele estava ativando a função de ser empreendedor. Mas aí a gente trouxe para o encontro dele uma reflexão, e que competências você desenvolveu para ativar essa função do empreendedorismo? Quais foram as competências que eu tenho e quais são as competências que eu preciso desenvolver para essa nova função da minha carreira? E automaticamente ele não se deu conta desse processo de mudança, porque ele queria continuar como advogado, tecnicista, e simplesmente ele não ia fazer o negócio dele de se
ver. Eu vou trazer um exemplo prático, um exemplo notório para a nossa realidade. Quantos profissionais da área de beleza, de estética, de saúde, acabam lotando a agenda enquanto profissionais técnicos, porque a agenda não permite que eles evoluam e dêem um próximo passo. Lotou a minha agenda de segunda a sexta, eu não tenho mais como crescer, eu não tenho mais como me desenvolver. E aí? E aí vem, eu vou empreender? E qual é o formato desse negócio? Né? E aí nós estamos falando de processo do empreendedorismo, nós estamos falando de onde a pessoa jurídica é o negócio e não a pessoa física é o negócio. Né? Só que é bastante confuso se a gente for parar para pensar, quanto é confuso são limites muito tênues, onde a gente não percebe se a gente está sendo consultor, se a gente está sendo empreendedor, se a gente está sendo técnico, se a gente está sendo gestor, ou se a gente está sendo profissional liberal, autônomo, enfim. Né? E diante desse processo, muitas carreiras estão sendo destruídas. Gente, agora com o Clubhouse, uma das maiores redes sociais que nós temos aí ao nosso alcance, né? O Clubhouse é uma rede social de áudio, não sei se vocês já conhecem, mas a gente consegue perceber quantas pessoas estão se perdendo, né, nas suas carreiras e simplesmente se transformando em blogueiros ou youtubers ou influenciadores no Instagram. E, na verdade, isso não é carreira, né? E aí a gente começa a entender que aquela blogueira fala de moda sem ela ter cursos de moda. A gente começa a entender que aquela pessoa está falando de estética ou de saúde e ela não tem nenhuma formação em estética e em saúde. Veja, e aí a gente começa a trazer um ponto de reflexão que eu acho muito importante, é a sustentabilidade disso tudo. Né? É algo que vai durar muito pouco, por mais que tenha muito sucesso num curto espaço de tempo, nós estamos falando de uma carreira, né, que vai exigir a ativação de novas funções futuramente. Né? E aí a gente consegue trazer que é exatamente o grande desafio que nós estamos vivendo hoje. Né? O que é que eu quero da minha carreira? Quais são as funções que eu posso aplicar, né, dentro do meu processo de gerenciamento da minha vida profissional? Eu quero ter um foco técnico e eu ser o prestador de serviço, né, sei lá, do peeling, do botox. Eu quero ser o advogado que vai prestar o serviço diante daquela demanda trabalhista ou daquela demanda tributária. Ou, na verdade, eu não quero ser o técnico, eu quero, na verdade, ser visto como meu negócio empresa, pessoa jurídica, o foco deixa de ser em mim e passa a ser no meu negócio. Né? Eu quero ser um representante, eu quero ser um consultor que vai formar outras pessoas que fazem botox, que fazem peeling, ou que eu quero formar outras pessoas que fazem assessoria jurídica. Veja, e aí a gente consegue entender o grande desafio que nós estamos trazendo para o nosso encontro de hoje, que é exatamente as grandes disfunções, erros, rupturas nas carreiras, onde as carreiras elas estão se transformando em carreiras plásticas, carreiras completamente fakes, porque essas carreiras não vão ter sustentação. É um mercado, na economia, no gig economy, nessa tendência mercadológica do gig economy, o que é que vai acontecer? Só vão ficar os bons. Porque imagine quantas pessoas estão falando de moda e querendo ser blogueiro ou youtuber ou influenciador digital. O que é que vai se diferenciar? Mas ser blogueiro é uma profissão? Antes de eu ser blogueiro, eu tenho uma área de atuação. Antes de eu produzir conteúdo nas redes sociais e ser muito famoso nas redes sociais, estamos falando de modo geral, não eu, a pessoa física, mas qualquer um de nós precisamos ter uma expertise e um know-how. E quantas pessoas estão se perdendo nesse gerenciamento de carreira. E aí eu trago, passando a palavra já para a Fabiana, né, o quanto tem sido desafiador não só planejar essa carreira, definir essas funções, entender quais são as competências reais que eu preciso para tornar esse processo sustentável. Por que muitas pessoas estão abrindo seus negócios e estão durando 6 meses, e estão durando 1 ano? Porque não há sustentabilidade desses negócios, dessas funções que foram ativadas na carreira e, consequentemente, sofrem todas as consequências desse processo transacional. Né? E aí, trazendo para a fala de Fabiana, eu trago aí para o Fabi falar um pouco sobre o posicionamento profissional, a importância desses profissionais, uma vez definido, de nós profissionais enquanto carreira, definimos a nossa carreira e como se posicionar diante dessas funções.
né? Como é que eu construo o meu posicionamento profissional, tendo em vista que tem uma massa, um conjunto de pessoas, um universo de pessoas, perdão, dentro da mesma área de atuação, fazendo a mesma coisa que eu, né? E como é que eu me posiciono? Então, eu estou trazendo essa reflexão inicial para a gente também, não é fazendo juízo de valor de uma relação de emprego, por favor, não entendam dessa forma. Eu entendo que existe a relação de emprego e a relação de carreira. Nós escolhemos que relação nós queremos ter. Agora, eu defino o que eu quero ter para minha carreira, que tipo de relação eu quero a partir desse processo de construção, né? E aí a gente consegue diferenciar, sem dúvida, a grande diferença entre emprego e carreira. O emprego está focado no hoje, no agora. A carreira está focada numa história, numa trajetória, numa sustentabilidade de longo prazo, tá? Fabi, é com você. Obrigada, Bruno. Já vai me ajudar muito tudo que você trouxe aí, já vai ser um lastro grande para a gente trabalhar posicionamento. Quando a gente começa a trabalhar posicionamento, principalmente posicionamento a partir de uma carreira já estruturada, de todo esse pensamento bem estruturado que o Bruno bem trouxe, a gente trabalha o posicionamento baseado naquele posicionamento de mercado mesmo, do marketing. Essa definição ela vem do marketing, ou seja, qual é o posicionamento de uma empresa? Por que uma empresa se posiciona no mercado? Para quê? Para que ela possa se projetar, né, e que a imagem dela ocupe um lugar diferenciado na cabeça das pessoas. Ou seja, quando eu pensar em fast food, eu vou pensar em McDonald's, né, e não Burger King. Então, a ideia da empresa se posicionar é que ela seja a primeira na cabeça das pessoas. Então, quando eu pensar em comprar uma roupa, em comprar malha, eu vou pensar em Hering, eu não vou pensar em outra malha, em outra coisa de malha. Então, assim, é a forma com que a empresa vai se posicionar no mercado que vai dar a ela esse destaque. Quando eu pensar em refrigerante, eu vou pensar em Coca-Cola. Então, é isso que a gente trabalha no marketing em relação ao posicionamento das empresas. Então, através desse conhecimento, né, a gente trabalha também com o posicionamento profissional. O que a gente quer para o posicionamento profissional? A gente quer que os profissionais possam ter o mesmo destaque das marcas, né, das grandes empresas, vamos dizer assim, não só por ser grande, mas por elas terem uma importância e gerarem um valor para aquele cliente. Então, o que é o posicionamento profissional? É quando o profissional consegue se posicionar no mercado e o que ele faz se destaca perante aquele seu mercado de atuação. É quando eu pensar realmente no advogado trabalhista, eu pensar numa pessoa, né, que tem um destaque naquela área. Quando eu pensar numa pessoa realmente para fazer um procedimento estético, eu lembrar daquela pessoa por algum destaque, por algum posicionamento forte que ela está fazendo, seja nas redes sociais, seja como uma amiga, seja da forma com que ela atende. E aí, como é que eu construo, né, esse diferencial? Como é que eu me destaco de tanta gente, como o Bruno bem trouxe, que está fazendo a mesma coisa? É a partir de quê? Das minhas características, né? De quem eu sou e de como eu vou me posicionar através disso. Né? E aí uma coisa que é bem interessante no posicionamento profissional é que não é só as características positivas que a gente possui, mas que a gente também cultiva. E eu só cultivo aquilo que eu conheço. Então, a partir do momento que eu não conheço as minhas características positivas que levam as pessoas a realmente me lembrarem de mim nos momentos de necessidade, eu não tenho como fazer esse cultivo. Eu não tenho como fazer com que isso seja cada vez melhor e eu realmente possa me destacar, né, na mente das pessoas. E aí a gente fala um pouquinho de como é que a gente se destaca positivamente, né? Entregando valor às pessoas e fazendo com que elas tenham uma excelente impressão sobre aquilo que a gente oferece. É assim que a gente consegue se destacar. Então, como é que eu entrego valor? Ah, Fabiana, mas eu sou um analista, eu sou um técnico, eu sou um profissional do dia a dia. Tá, mas você faz entrega, né? Você entrega um produto. Você faz... Como é que você quer ser visto? Quais são as suas características principais? Ah, eu sou um profissional que eu entrego no tempo. Ah, não, eu sou um profissional que todo mundo que vai me entregar um trabalho para fazer sabe que tem que me dar mais uns 10 dias, porque eu não consigo nunca entregar no tempo. Então, qual é esse posicionamento que você vem ao longo do tempo? Posicionamento ele não é feito num dia, num mês, numa semana. É ao longo da sua jornada profissional. É ao longo disso que Bruno trouxe aí, da sua carreira.
Então, como é que você é visto? Como é que você é visto enquanto uma cabeleireira? Né? Como é que você é visto enquanto um profissional de estética? Como é que você é visto enquanto um chefe de cozinha? Qual é a sua principal característica? Ah, não, aquela pessoa monta uma mesa primorosamente. Além de fazer um prato delicioso, a mesa também fica perfeita. Ah, não, ele só faz olha, chame ele, mas chame outra pessoa, porque essa pessoa precisa fazer a mesa, porque ele só sabe fazer isso. Então, como é que eu sou visto? Como é que eu estou levando as minhas características positivas? E isso tudo precisa ser pensado, isso não pode ser deixado ao acaso, porque esse posicionamento ele precisa fazer parte da minha carreira para que eu possa atingir os meus objetivos. Porque senão eu vou ser aquele profissional que está cansado, trabalha muito, mas não atinge o objetivo, porque ele não consegue fazer com que as características principais que ele quer que apareça, realmente apareça, porque ele nem sabe que isso não está acontecendo. Né? Então, um profissional, independente da atuação dele, se é um profissional autônomo, se é um profissional de CLT, se é um profissional com a função numa empresa, se é um gestor, um executivo, ele deve enxergar-se como um produto daquele meio em onde ele está inserido, que precisa se posicionar. E precisa se posicionar a partir das suas características, para que seja realmente autêntico, né? Para que não seja fake. Porque não adianta eu montar um posicionamento, ah, não, eu faço, em determinado momento isso cai, e aí a queda ela é muito maior. Então, realmente, a gente precisa se posicionar baseado nas nossas características. E aí entra o nosso perfil profissional. É a partir desse perfil profissional que eu monto aí o meu, né, posicionamento. E esse perfil profissional, ele advém de quê? Ele advém de várias perguntas que a gente consegue levantar através dessa conversa com o profissional. Quem é esse profissional? Em que você é bom? Mas o que é que você é ótimo? O que é que as pessoas elogiam em você? O que é que você é regular? O que é que você é ruim? Né? O que é que você realmente não consegue fazer e quando vai fazer não faz bem? Então, para que você tenha essa consciência que quando você pegar aquilo para fazer, ou então aquele processo que você sabe que você não domina, você vai atrás de uma parceria, você vai pesquisar mais. Por quê? Porque você sabe que aquilo ali não é algo do teu domínio. Vai para o teu domínio, faz bem feito, e o outro você vai tentar fazer de outra forma. Por quê? Porque você tem a consciência disso. Né? O que é que eu gosto de fazer, o que é que eu não gosto de fazer, né? O porquê eu não gosto de fazer. Será que o que eu sou ruim, o que eu não gosto de fazer, é o que o meu mercado de atuação mais precisa? E eu ainda não caiu essa ficha para que eu possa me aperfeiçoar? Ou eu estou vendo que isso realmente não é o meu e eu vou para aí, como o Bruno bem trouxe, para a multicarreira buscar novas formas de me reinventar nesse mercado? Então, tudo isso são reflexões que precisam ser pensadas para que a gente possa construir o nosso posicionamento. E aí vem aquela grande pergunta, qual é a tua marca, né? Qual é a tua marca nesse mercado que você quer atuar? Né? Qual é a marca que você quer deixar? Né? O que é uma marca, né? Dentro de um perfil profissional para a gente construir um posicionamento? Né? Significa a reputação da gente, é algo visível, que as pessoas percebem e é avaliado. Como eu bem coloquei antes, você tem uma marca de uma pessoa que entrega no prazo, que faz bem feito, que tem realmente um primor pela sua entrega, pelo produto que você faz, ou não, as pessoas não, para esse trabalho não chama fulano não, porque ele não vai entregar uma coisa legal, ou seja, a tua marca não está legal, a tua reputação não está boa. Ou não, você não pode chamar, pode mandar fulano lá, que eu tenho certeza que isso ele resolve. Então é isso que a gente precisa desenvolver. Como é que a gente faz isso acontecer? Né? Que isso é bem importante. E aí eu tenho aqui algumas perguntinhas, né, para vocês, para a gente poder refletir, né? Independente, né, da posição que você atua hoje, se você é um profissional liberal, ou se você é um profissional, né, um analista, um gerente, um executivo, você precisa estabelecer o além do agora, ou seja, onde é que eu estou? Qual é a minha posição hoje? Mas quem eu sou no mercado para que eu possa me posicionar? Tá, hoje eu sou um gestor, eu sou um gerente, eu sou uma pessoa super importante na minha área. Mas eu sou hoje. Será que eu me sustento dentro dessa carreira que Bruno bem trouxe durante um bom tempo? E depois que eu não for mais, quem eu vou ser? Né? É aquela questão do cartão que a gente fala muito, né? Às vezes eu tenho um funcionamento profissional baseado no meu cartão de visita, né? Eu sou Fabiana da Coca-Cola. E depois que eu deixar a Coca-Cola por algum motivo, eu vou ser Fabiana de onde? Né? Qual vai ser a minha referência? Qual vai ser o meu posicionamento?
né? Isso é uma reflexão que a gente faz e às vezes só deixa para fazer quando a gente já não é mais da Coca-Cola. E aí a coisa já está bem adiantada e você perde muito tempo para isso. Então, é importante que a gente pense essas coisas, né? Como consiga parar um pouco para pensar na gente, no nosso posicionamento, em quem nós estamos sendo nesse mercado, né? E se eu preciso buscar novos desafios, o mercado lá fora vai me enxergar como esse executivo sênior top que a Coca-Cola me enxerga, ou quando eu chegar no mercado, meu posicionamento é outro. Eu não consigo mais me recolocar no mercado no mesmo nível que eu saí. Então, esses posicionamentos a gente precisa fazer e essas reflexões ainda hoje para que a gente possa colher no futuro. E aí eu queria saber de vocês, eu sei que tá todo mundo com a câmerazinha fechada aí, todo mundo quietinho, mas eu queria saber se alguém de vocês já pensou nisso. Se não quiser falar, bota alguma coisa no chat. Se alguém já pensou, tá, hoje eu trabalho nisso, mas se eu sair disso, eu vou ser essa mesma pessoa em uma outra empresa, né? Como é que tá a minha marca? Como é que tá o que eu entrego? Se alguém já conseguiu pensar em alguma coisa em relação a isso, ou se alguém já fez essa reflexão e como foi, né? Quem conseguiu fazer. Será que tem alguém falando aqui? E aí a gente precisa entender se vocês já ou não, se não, realmente nunca pensaram nisso, porque isso é uma coisa importante, né? Como é que a gente busca essas novas oportunidades? Como é que está a minha marca? Como é que está meu network? Como é que eu sou visto pelo mercado? Né? E todas essas reflexões, elas vão buscar alternativas para a gente ultrapassar esse desafio. E aí, para isso, a gente consegue construir um plano. Né? E que plano é esse? Né? Eu, enquanto profissional, eu, enquanto autônomo, né? Então, aqui a Alex disse que já pensou sobre isso. É muito interessante que a gente pense, né? Principalmente agora, depois de uma pandemia, né? A gente já sabia que nada tinha segurança, mas depois de uma pandemia a gente teve certeza de que nada tem segurança e que a gente precisa realmente ser o profissional e não estar só o profissional, né? E conseguir fazer realmente esse posicionamento. E aí, para isso, a gente trabalha muito com o modelo de negócio, que é um modelo de negócio que mostra para a gente, enquanto profissional, enquanto autônomo, né, como é que está nós, enquanto profissional, não só o nosso negócio. Porque uma coisa também a gente trabalha muito no posicionamento, o posicionamento do autônomo enquanto negócio. Então, eu sou dentista, eu tenho um consultório, então eu tenho que posicionar meu consultório para que ele esteja bem posicionado. Mas eu também, enquanto dentista, preciso estar posicionado como um bom profissional, como um profissional com um posicionamento também adequado para o meu mercado de atuação e para onde eu quero realmente seguir com a minha carreira. E o modelo de negócio, ele trabalha muito essas vertentes e essas integrações. Ou seja, quem é que está do meu lado? Quem são meus parceiros nesse meu negócio? Né? E nessa minha empreitada de ser eu o empreendedor e ser eu o negócio. Né? Quem são os meus parceiros nesse momento? Né? O que é que eu faço? Como é que eu ajudo as pessoas? Qual é a minha proposta de valor enquanto dentista e enquanto consultório? Então, aí são dois momentos onde eu vou pensar no meu negócio, né? Nas minhas restaurações, nos meus canais, nos meus produtos, mas também vou pensar em mim enquanto principal vendedor, né, desse produto. Então, o modelo de negócio é uma ferramenta muito importante que dá essa visão para um profissional e não só para o negócio. A gente tem um modelo de negócio que é trabalhado para o negócio e tem um modelo de negócio pessoal que trabalha o profissional, onde eu vou ver características do profissional. Né? Como é que as pessoas chegam até você enquanto profissional? Né? Quem é que você realmente ajuda, né? E como é essa ajuda, como é esses canais, vamos dizer assim, de chegada até você enquanto profissional. Então, essas reflexões são bem importantes para que a gente possa estabelecer, né, o nosso plano de marketing pessoal. Ou seja, como é que eu vou trabalhar esse plano de marketing pessoal a partir do meu modelo de negócio, a partir do meu posicionamento que eu quero imprimir nesse mercado que eu estou. Né? E isso é através do meu quê? Autoconhecimento, da minha autenticidade, do meu network. Então, esses são os 3 pilares importantes para a gente trabalhar um marketing pessoal genuíno e não aquela coisa fake que depois, como eu bem coloquei,
ela pode ser desmascarada a qualquer momento. Então, uma estratégia de marketing, que ela é composta por ações com objetivos claros, ela precisa trabalhar esses 3 pilares. Né? Não se preocupar só com aparência, não só com discurso, com palavras bonitas, com palavras em inglês, para impressionar as pessoas. Então, isso não é marketing pessoal. Né? O marketing pessoal genuíno e verdadeiro, ele se preocupa com o autoconhecimento, com você saber quem você é, quais são suas características, você ser autêntico naquilo que você pode entregar às pessoas e você fazer um network interessante, um network direcionado para o que você realmente quer oferecer e o que você quer construir na sua carreira. Né? E aí, quando a gente fala um pouquinho sobre como fazer um posicionamento de forma mais assertiva, né? E aí vem muito junto com a comunicação, porque você não pode se posicionar sem se comunicar, sem levar tudo isso que você entendeu, né? Tudo isso que você construiu através de um bom modelo de negócio, através de um bom posicionamento, através desse entendimento de quem é você e para onde você vai, né? Dentro do seu mercado de atuação, seja você profissional autônomo ou não, né? Então, você precisa analisar esse mercado de atuação. Qual é o mercado que eu atuo enquanto dentista? Qual é o mercado que eu atuo enquanto advogado? Qual é o mercado que eu atuo e eu quero atuar e eu me conheci? Quais as características eu quero que se destaquem nesse mercado? Para que eu seja um bom profissional reconhecido pelas minhas qualidades, né? E mapear quais são as oportunidades. O que é que eu tenho de oportunidade para ser realmente reconhecido como um profissional competente e um profissional que entrega um valor para aquele meu cliente? Né? E aí eu vou ver minhas ameaças, qual é a minha concorrência, eu vou ter uma referência do que está acontecendo naquele mercado. Então, eu preciso entender esse meu ambiente para poder me posicionar. E depois eu vou identificar quais valores, símbolos, comportamentos, como é que deve ser associado à minha marca, de forma que me diferencie. Né? De forma com que eu realmente veja que o concorrente faz de uma forma e eu vou buscar um nicho de mercado que se identifique comigo. Porque tem vários nichos de mercado. Tem várias pessoas que se identificam com várias pessoas. E vai ter alguém que vai se identificar com a sua marca pessoal, com a sua forma de fazer. E aí você vai atender às expectativas dessa pessoa. E aí sim, você vai começar a se comunicar, né, com os diferentes, se comunicar com o mercado, né, levar sua marca para o mercado com uma mensagem única, baseado nisso tudo que você construiu e nesse conhecimento, nessa autenticidade que você tem. Né, que resuma a sua essência e conquiste a percepção desse seu público. Né, que você consiga realmente, quando não está presente, as pessoas realmente lhe referenciem pelo que você quer ser conhecido por ser essa pessoa. Então, quando você não está, as pessoas vão pensar em você de que forma? Eu vou me lembrar dele como um profissional competente que resolve problemas na área odontológica ou na área de estética, ou realmente é uma pessoa que entrega o que promete e que não é uma pessoa que deixa a desejar com o seu produto e serviço. Então, é isso que a gente precisa trabalhar quando a gente pensa em posicionamento. É que as pessoas consigam realmente entender quem nós somos, quais são as nossas principais características e o que é que a gente entrega, né, em relação a produto e serviço. Então, essa comunicação, com certeza, a Patrícia vai agora trazer para vocês o que é que a gente pode fazer para contribuir ainda mais depois que você tem uma carreira estruturada, consegue entender essa jornada da sua carreira, consegue se posicionar no mercado com as suas características, com a sua marca pessoal, né? E aí você vai agora para o mercado, fazer com que o mercado entenda tudo isso, né? E comunicar tudo isso para o mercado. Patrícia. Ok. Legal, Fabiana. Eu quero trazer aqui, antes de uma breve introdução, antes de mergulhar na questão da comunicação, mais uma abordagem sobre essas transformações no mercado de trabalho, porque nós estamos caminhando para um mercado altamente empreendedor. O empreendedorismo, ele se torna muito relevante hoje em dia, porque quem perdeu o emprego nessa pandemia sabe que vai demorar a conseguir outro. Vai ser demorado, o processo é lento, nós estamos numa crise profunda, então a veia empreendedora ela vai ter que aflorar, para que as pessoas possam passar por esse momento, né? E quem sabe até se encontrar diante dessa nova realidade. De repente, muitas pessoas vão se encontrar como empreendedores e vão seguir uma carreira por aí. E nesse sentido, o que é que a gente percebe?
que a preocupação de perder o emprego ela vai ser substituída pela preocupação de perder o cliente. E para você não perder esse cliente, você tem que saber se comunicar com ele. Você tem que entender o que ele quer. Você tem que entender as dores dele. Você tem que saber se comunicar com ele para que essa relação ela seja longeva. Quando você entra numa parceria, quando você tem um cliente, quando você entra numa sociedade, é quase como um namoro, um casamento. É uma relação que tem ali troca, tem que ter confiança, né? E essa comunicação ela tem que fluir, ela tem que estar ali bastante transparente, ela tem que ser bastante limpa, clara, sem atritos, né? E o que a gente vê hoje nesse pacote, né, de novidades no mundo das carreiras? A gente vê alguns aspectos, por exemplo, diferentes ambientes de trabalho. Então, você vai lidar com pessoas que trabalham no home office, que trabalham no escritório, que trabalham num café, né? Porque o home office não funciona, não tem mais empresa, então ele vai para um café, trabalha ali no café. Você vai lidar também com novas formas de hierarquia. Sai o gestor chefe, entra o gestor líder, porque a liderança inspira, né? E a chefia ordena. Então, nós precisamos de inspiração, principalmente em ambientes empreendedores. Flexibilidade no horário está sendo cada vez mais perceptível. A diferença entre quantidade de horas trabalhada e qualidade de horas trabalhadas, né? E um aspecto que é fundamental é a comunicação. A comunicação ela é uma das principais soft skills que nós vemos hoje em dia, né? que é fundamental para a permanência de alguém em uma atividade, seja ela empreendedora, seja ela um emprego, seja ela uma outra iniciativa qualquer. E o que são as soft skills? As soft skills são habilidades subjetivas, né, diretamente relacionadas com a inteligência emocional das pessoas. Elas são normalmente adquiridas por meio de experiências vividas. É diferente da hard skills, que são aqueles conhecimentos que a gente adquire estudando na universidade, numa escola, num curso, enfim. Então, qual a importância, né, da soft skills hoje em dia? As empresas elas contratam gente pelo currículo e demitem pelo comportamento. É como se os funcionários fossem contratados pela hard skill e fossem demitidos pelas soft skills que não possuem. Então, é fundamental cada vez mais desenvolver essas habilidades. E a comunicação é uma das principais soft skills. É uma das principais. Olha, sem comunicação, realmente fica muito difícil, né? E uma comunicação eficaz, ela tem que ser muito clara, ela tem que a transmissão e a interpretação das ideias que vai contida na comunicação, ela tem que ser transparente para que se entenda realmente o que é que se quer dizer. Tá? Ela inclui ouvir atentamente, ela inclui escrever bem, inclui saber se portar em diferentes situações, inclui entender que o que está sendo dito tem a capacidade de ser compreendido, né? Ela tem e a facilidade também de você se comunicar numa equipe. Se você vai trabalhar numa equipe, se você vai falar com um subordinado ou até mesmo com um chefe, você tem diferentes formas de se comunicar e de se posicionar. Uma coisa que a Fabiana colocou, posicionamento. E na comunicação também existe posicionamento. Ela também requer posicionamento, né? Porque ela traz uma interação maior, ela exige uma interação, como é que eu diria? Quando você vai se relacionar com pessoas diferentes na equipe, você tem que ter interações diferentes, formas de falar diferentes, posicionamentos diferentes, né? E a liberdade de comunicação que surge com essas transformações todas que nós estamos vendo, ela requer que antigos modelos hierárquicos sejam desfeitos, né? Que novas formas de comportamento assumam a predominância, né, o protagonismo dentro do ambiente de trabalho. E a gente sabe, tem uma pesquisa da Harvard Business Review que diz que 47% das empresas que se comunicam lucram, que as empresas que se comunicam lucram 47% mais. Quem se comunica bem tem mais chance de ter sucesso. Então, a comunicação, ela realmente tem que estar
no centro das atenções. Ela tem que ser uma habilidade desenvolvida, ela tem que ser trabalhada, porque nem todo mundo sabe se comunicar bem. As pessoas têm buscado, têm percebido que isso é importante, porque quando você se comunica bem, você tem uma interlocução mais positiva, você melhora o seu processo de liderança, você passa a ser percebido pela concorrência, você melhora as suas relações interpessoais, você aprimora o contato com o seu público. Então, hoje, se comunicar não é só ir para uma rede social, fazer uma postagem, mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, né? O que é que você passa quando você faz qualquer atividade dessa, né? Qual é a mensagem que você quer transmitir, né? Como é que você usa suas redes sociais? Como é que você aparece nas suas redes sociais? Você quer aparecer como nas suas redes sociais? Você quer aparecer como uma pessoa que gosta de frequentar restaurantes ou você quer aparecer nas suas redes sociais como um profissional que é eficiente e que está apto a atender, a prestar algum serviço? Então, as redes sociais elas precisam ter um sentido na vida das pessoas. É lógico, você pode ter várias redes sociais. Em algumas, você pode só postar coisas do dia a dia, coisas mais leves, mas vai ter uma que você vai ter que se posicionar profissionalmente. E nela você vai ter que ter um público mais afinado com o seu propósito. Agora, como você se comunica ali é um detalhe muito importante, porque às vezes você acha que está tendo uma comunicação assertiva, está tendo uma comunicação clara, mas você não está sendo claro, não está sendo assertivo, você não está passando a mensagem que o seu público poderia identificar você como um profissional que possa atender às necessidades deles. Então, esse é um ponto de reflexão muito importante nesse momento. A outra coisa é realmente dentro do ambiente de trabalho. Como é que você se relaciona com os seus colegas? Você tem dificuldades na hora que você vai participar de uma reunião com a chefia? Você é daquelas pessoas que falam ou você fica calado porque você é tímido? Você se deixa intimidar por alguém muito falante ou pelo chefe, ou você realmente se posiciona, você coloca seu ponto de vista, né? Como superar esse bloqueio? Né? Como você mostrar o seu valor diante de uma situação dessa? Como driblar a timidez? Um dos passos principais é a segurança. Você tem que estar seguro do que você tem para dizer, né? Do seu conteúdo. Como você se prepara do ponto de vista da comunicação para passar essa imagem, né, de uma pessoa segura, de um profissional que tem ali potencial, inclusive para assumir alguns cargos de liderança dentro da sua empresa ou em algum negócio? Então, são pontos muito importantes, né? Então, assim, eu tenho até aqui 3 características que indicam se a sua comunicação é falha. A primeira, quando você tem que explicar mais de uma vez, né? Quando você começa a falar e alguém diz, olha, não estou entendendo, explica de novo. Então, isso já é um sinal de que essa comunicação ela precisa melhorar. E é muito comum isso acontecer. É muito comum, inclusive, em ambiente de trabalho, você levar um problema ou levar uma ideia e a sua ideia não ser clara, a sua ideia não ser transparente, né? Não, ela não ser, as pessoas não entendem onde é que você quer chegar com aquilo ali. Então, é um ponto importante. Às vezes a sua ideia faz total sentido, mas a forma como você coloca isso, como você expõe, não é clara. Então, gera esse atrito na comunicação. Um outro ponto, você demora a chegar ao objetivo. Então, você ilustra demais, você interrompe o raciocínio porque lembrou de alguma coisa, começa a contar uma outra história, e dessa história vai para outra. Eu conheço muitas pessoas que são assim. Uma conversa que poderia durar 10 minutos, dura meia hora, porque a pessoa vai e vem, e lembra disso, e fala de ciclano, e lembra de Beltrano, e no final vocês nem sabem mais o que aquela pessoa está falando. Então, o ser prolixo não é nada bom numa comunicação, principalmente uma comunicação profissional. Então, o ideal é que você seja objetivo. E a outra coisa que é muito comum também
é usar termos muito complicados, é usar o que a gente chama de juridiquês, economês, medicinês. Você começa a falar com alguém que é advogado e vem aquele discurso de juridiquês, metade do que ele falou você não entende, porque você não domina. Né? A mesma coisa o economês. Fala com alguém que entende economia e vem com um monte de termos que não é do dia a dia das pessoas. Então, isso tem que ser evitado na comunicação. Pode parecer bonito, pode parecer sofisticado, pode parecer que você entende do assunto, mas para quem está conversando com você não vai adiantar muita coisa, porque não vai absorver o que você está querendo expor. Então, uma das características da comunicação é ser simples também, né, gente? E aí é bom vocês se perguntarem sempre que tipo de dificuldade vocês enfrentam na hora de se comunicar, né? O que atrapalha vocês na hora que vocês precisam falar numa reunião? Porque a reunião, eu já participei de várias reuniões, sempre tem aquela pessoa que domina, sempre tem aquele que fica intimidado com o chefe ou com alguém muito falante, né? E aí as pessoas não têm, até têm o que dar, o que contribuir, mas não consegue desbloquear, né? Por que isso? O que é que faz com que você tenha esse bloqueio num momento tão importante, né? Que você está participando de uma reunião e você não se posiciona? Vocês acham que sabem falar melhor do que escrever? Ou é melhor escrever do que falar? Tem dificuldade com câmera? Na hora que você precisa se posicionar à frente de uma câmera? Na hora que você precisa fazer uma live, fazer uma story? Como é que você se posiciona? Você tem dificuldade ou é natural? Na hora que precisa gravar um vídeo? Porque tudo isso são recursos que você vai usar na sua comunicação para se posicionar no mercado. Porque uma coisa está atrelada à outra. Então, na hora que você vai ter um posicionamento, você vai construir a sua imagem, você vai precisar desses recursos, né? Então, é só você dar uma passeada aí nas redes sociais para ver como as pessoas estão se colocando. E, principalmente, se você tem que vender algo, vender um serviço, né? Vender a sua imagem. Então, é muito importante saber quais são os bloqueios para poder trabalhar esses bloqueios, né? E eu fico por aqui. Eu acho que agora, se vocês tiverem algumas perguntas, se os meninos quiserem fazer mais algum comentário, fiquem à vontade. Acho que tem alguns comentários aqui, né? Alex Flora, ele trouxe aqui que na empresa que ele trabalha há muitos líderes que se preocupam com o sistema e esquecem as pessoas. Que ele lidera e se torna um líder arrogante na comunicação, é quando a Patrícia traz, né? A forma de se comunicar. E aí, além da forma de se comunicar arrogante, tem a questão de você conhecer o seu perfil comportamental, né? Tem pessoas que não conseguem trabalhar sob pressão, tem pessoas que têm dificuldades, né? Além da comunicação, que aí aflora, mas também não conhecem muito. Fabiana, só um comentário que é importante, é assim, como você lidar com uma pessoa arrogante? Né? Como você se comunica com essa pessoa? Porque essa comunicação ela é fundamental para que você não vá para o embate. Né? O embate não é nada saudável numa relação, mas, ao mesmo tempo, você tem que se posicionar diante dessa pessoa, né? Bem interessante, Patrícia, realmente. O embate, principalmente no ambiente corporativo, ele não gera nenhum resultado e não é nada saudável, né? E aí, Daniele também trouxe, gente, temas super atuais e necessários para o dia a dia. Obrigada, Daniele, que legal. Rose também colocou aqui conteúdo super atual, parabéns ao grupo. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, né, nesse momento. Bruno, você quer falar alguma coisa? Está com o microfone aberto. Eu acho que a gente deveria abrir para entender um pouquinho do momento profissional de cada um, aqueles que quiserem colocar, né? Principalmente voltado ao tema que nós estamos trazendo aí como relevância, como ponto de discussão, de construção, enfim, e para que a gente possa compreender aí também como é que essas pessoas, como é que vocês estão aí frente às suas carreiras, gerenciando, ativando essas funções, direcionando esses esforços, enfim. Eu vou abrir aqui o microfone para todos. Se vocês quiserem falar, quem se habilita? Eu acho que a minha conexão aí deu uma falhada. Não sei se eu perdi alguma coisa.
Alguém quer Não, eu fazer acho que uma ele está no colocação? meio de um grupo meio tímido mesmo, Patrícia. Tá? Né? Tá no meio de um grupo meio tímido mesmo. Ainda não se posicionou ninguém ainda, não foi só a sua conexão. Mas pelo que está trazendo aqui, né, no chat, as pessoas gostaram, acharam o tema atual, né? Mas aí eu acho que não querem se colocar. Oi, É, gente. É Daniele falando. Boa noite. Boa noite, Oi, seja Daniela, bem-vinda. Boa noite, gente. Obrigada. Então, né, acho que o tema muito bem colocado. Eu já me vi em alguns pedacinhos das falas de vocês, em algumas reuniões, né? Às vezes, principalmente no que tange a questão de comunicação, né, que eu acho que é bem atual, né? Às vezes tendo muito cuidado até na hora de falar, o que vai falar, né? Sempre tem em grupos de empresas, né, de escritório, algumas pessoas com comportamento um pouco mais, vamos dizer, agressivos em reunião, e a gente tem que saber até o momento de fazer a contraposição, né? Porque como é um debate, um discurso, até para não ser mal interpretado, né? Para que a condução da reunião seja de forma muito linear e não ficar aquela percepção ruim, né? A gente também precisa ter muito esse cuidado em reuniões de empresas, escritórios, até mesmo com o cliente, né? Em alguns estabelecimentos. A forma como a gente chega numa loja para pedir um serviço, até para você ligar para um 0800, sabe? Até a forma como você fala, a sua entonação de voz também faz muita diferença, né? E tão real hoje na sociedade, as pessoas perdem o sentido do respeito e da imagem de uma outra pessoa, de um outro ser, por tão pouco, né? Eu já presenciei assim, em lojas mesmo, às vezes chega um cliente para pedir um serviço, ou então informação já assim, sabe, botando o fogo pela boca, não sabe que ali do outro lado é um vendedor, um ser igual a ele, uma pessoa que tece respeito, né? Então, eu acho que hoje, com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, inclusive economicamente falando, né? Que aflora muito para todos que estão vivendo aí, todos nós, né? No meio dessa pandemia, os nervos à flor da pele, como é que vai ser amanhã, como é que eu vou colocar a comida em cima da mesa, essas coisas, né? Então, as pessoas, elas perdem, às vezes, o fio da meada muito rápido. Então, hoje, mais do que nunca, a questão de comunicação, ela precisa ser nivelada de uma forma melhor, né? E um autocuidado, assim, até nas mínimas palavras do que a gente vai falar, para não ser mal interpretado. ainda mais em ambiente de muita concorrência, né? Demais, demais. Ambiente de muita concorrência é um ambiente muito melindroso, que a gente tem que ter muito cuidado, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode se intimidar, né? Tem que estar ali, tem que estar ali para enfrentar aquela situação da melhor forma possível, né? E realmente o tom da voz, ele é fundamental. E assim, a gente não fala só com a voz, a gente fala também com o nosso corpo, né? Com o nosso olhar, com as nossas expressões. Então, ter também o controle disso é importante, porque às vezes o tom está baixo, mas a sua aparência não mostra que você está tranquila, está calma, está consciente ali de que você tem um domínio, né? Então, assim, é muito importante se perceber nessas situações, para que você mostre a sua postura firme. Você tem que estar firme, né? Você não precisa ser agressivo, mas firme você tem que ser, para que você possa defender suas ideias. Não intransigente, mas firme. E muitas vezes você também tem que ter a humildade de entender que o outro tem razão. Isso também faz parte da comunicação, né? Isso é um feedback muito importante, porque muitas vezes, quando isso não acontece, a pessoa, né, o interlocutor, começa a achar que tem algo pessoal. Aí já cria uma outra aresta. Então, é muito importante esse autocontrole, esse autoconhecimento, perdão.
Alguém mais quer fazer alguma colocação? Por gentileza, fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Gente, eu achei, como todo mundo disse aí, né, e sinalizou, acho que os pontos são bem atuais. Eu fiz um monte de anotações aqui e eu achei uma coisa super interessante que foi a Fabiana que falou. O profissional conhecido pelo cartão de visita. Eu até anotei aqui, né? E eu queria que depois vocês falassem um pouquinho, dessem algumas orientações aí para a gente, num ponto em que, quando a gente decide mudar um pouco o rumo da nossa atuação. Então, determinada pessoa era conhecida no mercado por atuar naquela área e, por alguma situação, ela decide mudar para uma outra área. E a gente percebe, eu particularmente passei por isso, eu percebo que a gente passa por uma restrição muito grande, né? As empresas até chamam você e existe um questionamento muito grande sobre o porquê de você que a determinado momento da sua vida ali você quer mudar, né? Então, assim, como é que a gente tem que explicar isso de uma forma clara e objetiva, né, para as empresas, sem a gente se prejudicar? Até por um outro ponto que vocês falaram aí, que realmente a pandemia ela trouxe situações aí para a gente, onde a gente vai ter que se reinventar. Então, determinados momentos, aquele segmento em que a gente estava vai estar mais demitindo do que contratando, e aí você tem que pensar como é que você vai fazer o seu plano B e em que área você vai atuar. Então, eu queria que vocês dessem alguma orientação aí em relação a isso. Legal, E Eduardo. essa é bem interessante, né? Acho que Bruno pode contribuir bem com essa transição aí de carreira, com essa mudança. Veja, Eduardo, eu sempre sugiro aos meus clientes, quando fazem uma transição de carreira, que eles possam, primeiramente, não estar fazendo uma transição em função de um momento, né? Mas que a gente possa fazer uma transição não só pensando no agora e no hoje, no tempo presente, mas sim pensando no longo prazo. E quando a gente fala de transição diária, a gente está falando sim de transição de competências, né? A depender da fase que eu me encontro na minha carreira, o profissional ele passa por 4 fases de carreira: a fase de iniciação, a fase de consolidação, a fase de revitalização e a fase de inovação. Então, a depender da minha idade, eu tenho aí uma cronologia de idade versus fase de carreira. E onde é que eu estou? Será que vale a pena eu sair completamente desta área profissional e colocar os ganhos e perdas e fazer com que essa mudança aconteça? Ou, de fato, vale repensar de como é o que está me fazendo sair desta área de fato e por que não permanecer de forma sustentável num movimento que eu já venho construindo há tantos anos? Então, é muito legal porque nós estamos falando exatamente do nosso primeiro assunto que eu abordei, que é exatamente o mapa da nossa carreira, né? Definindo a estratégia da nossa carreira. Qual é a próxima fase? Né? Eu quero sair do mercado em definitivo, eu quero empreender, eu quero ser consultor, eu quero ser docente, eu quero lecionar, ensinar e ser docente, eu quero dar consultoria, eu quero, na verdade, crescer hierarquicamente, ou até mesmo eu quero, na verdade, ser um profissional de uma outra área completamente diferente da que eu vivenciei. Então, ordenando essas fases, é muito importante que haja exatamente um planejamento prévio, né, para que essa mudança seja uma mudança sustentável, uma mudança duradoura e, consequentemente, não traga prejuízos, né, como eu já assisti vários profissionais, vários clientes que, né, fizeram esse movimento de forma inconsciente e acabaram prejudicando uma carreira inteira. Né? Então, eu acho que tem muito a ver com o nosso encontro de hoje, é exatamente o planejar essa carreira. E agora, eu vou me posicionar perante o mercado de que forma? Com um assunto como a Fabiana trouxe. E como é que eu vou me comunicar com o mercado a partir de agora? Né? Me comunicar para que o mercado me perceba como um profissional realmente dessa área. Né? E aí a gente consegue entender a integração desses 3 pilares. Primeiro, estratégia. Segundo, posicionamento. E terceiro, uma boa visibilidade naquilo que pretendo, como eu quero que o mercado me reconheça ou me veja, né? Quantos profissionais, por exemplo, vou pegar um exemplo que a Fabiana trouxe, quantos dentistas estão ainda achando que somente ser dentista na carreira vai ter uma longevidade profissional? Não vai, né? E aí o que é que eu posso fazer? Com a minha formação, com as minhas qualificações, com tudo que os recursos que eu construí até aqui, e para onde eu vou alocar tudo isso, aonde eu vou me posicionar, né?
frente a que mercado? Eu vou abrir minha clínica, eu vou buscar ser um colaborador de uma empresa, eu vou dar consultoria, eu vou formar outros profissionais, eu vou simplesmente dar aulas online, ou enfim, e a gente começa a entender com muito mais clareza todas as funções que as carreiras de ensino podem nos oferecer, que sempre estiveram à nossa disposição, né? Eu não sei se faz sentido, Eduardo, para você. Não, com certeza, Bruno, totalmente. Ok. Fabi e Patrícia, quer fazer alguma colocação nesse sentido? Não, acho que você conseguiu levantar bem. Eu acho que essa questão que Eduardo trouxe é muito de você entender o momento e entender também essa questão do autoconhecimento, como você colocou, e planejar, né? E ter uma coisa que é bem importante é a gente não tomar decisões só pelo momento. Eu acho que uma coisa que o Bruno trouxe que é bem importante para a gente analisar, já que carreira é uma jornada. Então, é bem interessante a gente pensar de forma mais ampla. Patrícia? Eu já tive essa experiência de ser Patrícia daquilo outro, Patrícia não sei de onde, né? Até que chega um momento em que você decide, Patrícia tem que ser Patrícia. Então, você começa a trabalhar o seu nome enquanto profissional. Você não pode estar necessariamente atrelado a alguma coisa, porque é hoje e não é amanhã. Agora, quando você começa a trabalhar o seu nome enquanto profissional, aí você começa a desenhar um novo caminho para a sua carreira. É muito importante passar pelas experiências das empresas, mas é também muito comum a gente, na hora que faz a ligação, olha, aqui é a Patrícia Raposo, do Jornal do Comércio, aqui é a Patrícia Raposo, da Folha, Patrícia Raposo, não sei de onde. Na verdade, você tem que dizer, aqui é a Patrícia Raposo. Patrícia Raposo, jornalista, estou querendo conversar com você sobre tal assunto. Então, esses posicionamentos, que são muito sutis no dia a dia da vida da gente, a gente só vai perceber quando não tem mais, né? Aquele cartão, como a Fabiana falou, não tem mais um cartão de visita. Agora, se você se posiciona enquanto profissional, nós vemos vários profissionais, se vocês prestarem atenção, existem vários profissionais que se posicionam enquanto profissionais no mercado, não vinculados a alguma empresa ou algum negócio. Tá? Ele pode até ser, ele não vai negar isso, mas ele consegue fazer com que ele, enquanto profissional, ele tenha muito mais destaque do que o fato de ele pertencer a alguma entidade, digamos assim. E é muito importante, porque quem trabalha dessa forma tem uma visibilidade muito mais ampliada, né? E consegue se consolidar do ponto de vista profissional com mais facilidade e se sobrepor à concorrência também. Então, são pequenos cuidados que a gente tem que ter ao longo da carreira, e a gente só aprende isso com o tempo, só com o tempo mesmo que a gente vai perceber, né? E, bom, era isso. Agora, eu só queria complementar uma coisa, Patrícia, que aí, assim, quando a gente fala isso, a gente não está achando que isso é errado. Isso é uma prática de mercado, até porque, às vezes, quando a gente liga para algum lugar, a pessoa pergunta, né? Fabiana, de onde? Então, você vai ter que dizer qual é a sua empresa, até para poder abrir algumas portas. O que a gente quer dizer é que isso é uma realidade, mas que, no entanto, isso não é a sua carreira profissional, isso é o seu momento. E você precisa pensar na sua jornada. Tá, hoje eu estou aqui, mas eu não sou uma pessoa daqui, eu estou passando por aqui. E a minha jornada profissional precisa assumir o meu nome, né? E precisa assumir as minhas competências, as minhas características. Então, não é que esteja errado esse momento de eu me identificar como aquela empresa, mas é importante que eu vá além disso. Eu não pare por ali, porque tem várias pessoas, e nesse momento de pandemia, vários altos executivos, né, se viram sem chão, porque realmente eram pessoas referências de grandes empresas e hoje não são mais, né? E quem são essas pessoas que não trabalharam esse outro lado? Né? E aí vem a multicarreira, como o Bruno coloca. Né? Enquanto eu trabalho, enquanto profissional, enquanto pessoa competente, posicionamento, né, imagem, marca, me comunico com o mercado, sei que eu quero para minha carreira, e ao mesmo tempo eu sou um profissional daquela empresa que me identifico assim também. Né? Não, uma coisa não exclui a outra. Né, para a gente não ficar achando que isso é uma coisa errada, mas é uma coisa de mercado, mas que a gente está tentando ampliar esse leque e essa cabeça, né, das pessoas para
verem além desse momento. Ok? E para a gente finalizar, eu acho que a gente está chegando aí no horário, né? O horário limite, para a gente não se estender tanto em função da hora. O objetivo desse nosso encontro foi exatamente trazer, né, esse pensamento crítico para que a gente possa refletir sobre as nossas carreiras enquanto estrutura, enquanto transformação nesse momento, tal como a Patrícia bem colocou, em curso, né, dessa transformação em movimento nós estamos tendo atualmente, e como é que nós estamos nos posicionando em relação à nossa vida profissional como um todo, principalmente que tipo de relação eu quero estabelecer com a minha vida profissional, né? E aí eu vou trazer uma fala que me chamou a atenção da Daniele Neri, né? Preciso pagar as contas, preciso colocar a comida em casa, enfim, mas que a gente possa pensar exatamente criticamente em relação a um outro olhar do que nós podemos estabelecer frente à nossa relação com o trabalho. Naturalmente, quando a gente pensa numa relação de emprego, a gente tem um emprego para pagar contas e boletos, mas automaticamente, se a gente pensa na carreira, a gente pode ir um pouco mais longe com essa carreira em si, com essa área de atuação, com essas formações que eu alcancei, que eu conquistei, com as experiências que eu adquiri, enfim, e que isso possa ser realmente discutido, debatido, né, na nossa sociedade atual, principalmente fazendo-nos refletir, né, e evoluir quanto a esse modelo cultural que nós aprendemos lá atrás, né? Como falar, por exemplo, em resumo, da monogamia e da poligamia, existe uma grande tendência, né, nas relações afetivas da poligamia, é algo que vai existir, quer dizer, já está existindo, sempre existiu, mas é uma evolução social e nós não estamos preparados para esse modelo, né? E quando a gente olha para o modelo das carreiras, também fazendo uma pequena analogia, a gente consegue perceber a grande transformação, né, da quebra de paradigmas, que nós queremos quebrar alguns paradigmas muito fortes em relação a este modelo, a este formato que nós aprendemos, né, durante toda a nossa criação, durante toda a nossa história, durante, né, os nossos antecessores que nos transmitiram enquanto verdade. E aí a gente consegue, sem dúvida, se colocar à frente desse pensamento crítico e decidir, né, que caminhos tomar a partir daí. Fabi? Eu só quero agradecer a participação de vocês, o tempo de vocês, dizer que a gente está à disposição, né, Bruno, e que nos sigam nas nossas redes sociais, a gente só está sempre falando sobre esses assuntos, né, tanto no LinkedIn quanto no Instagram, né, que foi um prazer conversar com vocês na noite de hoje. Grande abraço. Eu quero lembrar a vocês que nós gravamos, né, no ano passado, vários episódios, 10 episódios do Professional Talks, onde nós conversamos com várias pessoas, vários profissionais de carreiras diversas, trouxemos um pouco da experiência deles, da vivência deles no mercado. Isso está lá no nosso canal do Professional Talks, que vocês podem acompanhar. E ao longo desse ano a gente vai também trazer mais novidades, né, Bruno? Sim, ao longo do ano a gente já está praticamente com algumas coisas bem, né, bem amadurecidas aí, e logo em seguida a gente vai estar divulgando nas nossas redes e principalmente levando, né, essa transformação, né, eu acho que social e profissional, trazendo aí novas mentalidades, novas formas de fazer com que nós possamos, enquanto indivíduos, encarar a carreira de forma diferente. Né? E não é que a gente vá, né, levar uma obrigação de mudança, de enxergar a carreira de uma forma ou de outra, não é isso o nosso intuito, mas muito mais baseado no pensamento crítico. Quando o indivíduo se torna cada vez mais crítico, ele tem opções de escolha, né? A gente consegue fazer escolhas e, sem dúvida, a gente pode optar em um caminho ou outro e não nos tornar refém de apenas uma forma, um modelo, né? E aí sim, a gente vai trazer muitas novidades nas nossas redes sociais. Ok? Então, boa noite. Boa noite a todos. Sucesso. Obrigado. Boa noite, gente. Um forte abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Daniel, tchau, Eduardo. Tchau, Rose. Tchau, agora que tava ficando bom, rapaz. A gente volta. Vamos voltar. Tá certo. Um abraço para vocês. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.